Hoje no Ex Libris você vai conhecer a biblioteca pessoal e os livros preferidos do professor emérito da Universidade de São Paulo, Amaury Mascaro Nascimento. Ele também é advogado e atua principalmente no âmbito da justiça trabalhista. Veja só. Amaury Mascaro Nascimento possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialização em Teoria do Estado e doutorado em Direito, todos pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor da USP, docente da Pontifícia Universidade Católica e professor titular da Faculdades Metropolitanas Unidas. Esta estante tem uma coleção enorme de livros. Eu devo ter mais ou menos uns 8.000 livros. E são todos voltados para a minha área, mas dentro de uma visão multidisciplinar. Aqui, por exemplo, uma coleção dos comentários à Constituição do Brasil, do Celso Bastos e outros. Por quê? Porque há questões trabalhistas que chegam hoje até o Supremo Tribunal Federal. E isso é decorrência do tipo de Constituição que nós temos. A nossa Constituição Federal, no artigo 7º e no artigo 8º, tem uma relação de temas de direito do trabalho enorme. E o artigo 5º da Constituição é sobre direitos humanos, direitos fundamentais de toda pessoa. O trabalhador, quando ele entra nos portões da fábrica, ele não deixa de ser um cidadão, uma pessoa. Então surgem questões de reserva da sua intimidade, da sua moral, do seu modo de vida, da sua confidencialidade. E tudo isso não é direito ao trabalho, isso é direito constitucional, porque está entre os direitos fundamentais. Então é preciso ter também uma biblioteca, até certo ponto razoável, de direito constitucional para julgar bem essas questões todas, o que é muito importante hoje. Dizem que biblioteca não é preciso bibliotecário, eu acho que é preciso. Essa história de o dono saber onde está o livro no lugar certinho é falha. O meu maior obstáculo jurídico é exatamente encontrar onde está o livro que eu quero consultar na minha biblioteca. Já que você está passando por aqui, este livro aqui, Instituições de Direito do Trabalho, de Arnaldo Susequim, Délio Maranhão, Segadas Viana, Lima Teixeira, que é este aqui, influiu muito na minha formação. Quando eu fui prestar concurso para juiz do trabalho, eu era promotor de justiça nessa época, já há 4 anos. Eu resolvi, então, prestar um concurso para juiz do trabalho em São Paulo. Eu estudei Direito do Trabalho só nesse livro, mas que ninguém me ouça. Foi só nesse, do Susequim, e foi o suficiente para eu passar no concurso e ser juiz do trabalho, em função que eu exerci por 22 anos. Susequim teve uma boa influência na minha formação. Os seus livros são muito bons. Ele tem o mais recente sobre direito constitucional do trabalho, que é a melhor obra de direito constitucional do trabalho que já se fez até hoje. Susequim é, sem nenhuma dúvida, reconhecidamente, uma das maiores, se não a maior expressão contemporânea do direito do trabalho brasileiro. Na minha formação, pesou muito o curso de pós-graduação em Filosofia do Direito que fiz na São Francisco. O professor foi Miguel Reale. Eu recomendo a todo estudante de Direito que não deixe de ler um livro do falecido Reale. É Lições Preliminares de Direito, que é este livro aqui. Este livro dá uma noção básica, importantíssima para quem queira ter uma formação jurídica. Sem isso, eu acho que é difícil entender o direito. Entender o direito é entender o que ensinava Miguel Reale. Vamos entrar na minha sala, porque dela eu guardo alguns livros que eu acho que são, para mim, da maior importância. E não são só livros jurídicos, não. Eu tenho outros livros aqui, e eu acho que vale até como uma curiosidade de história do país. Este livro aqui é a vida de Antônio Diogo Feijó. E ao contar a vida de Diogo Feijó, o autor transcreveu vários inventários da época.
Por exemplo, aqui tem inventário de Dona Francisca de Assis Camargo, era da época da escravidão. Como era um inventário? No inventário sempre tem um arrolamento, que é uma relação dos bens pertencentes à pessoa que falece para a repartição entre os herdeiros, ou então para serem vendidos. Aqui, escravatura. Então são os escravos que a falecida tinha, que são incluídos no inventário como coisas, não como seres humanos. E nessa relação dos escravos, não são postos nome de escravos, mas sim a função que eles exerciam na propriedade rural. Então, por exemplo, um escravo com papo de 30 anos, 200 mil, e vai por aí afora. Cada escravo tinha um preço. Depois, eles eram vendidos no mercado de trabalho quando não eram transferidos para os herdeiros. E daí é que veio a expressão mercado de trabalho, porque no seu sentido originário designava exatamente isso, a venda de seres humanos no mercado para aqueles que queriam comprar os escravos para levar para suas fazendas. O que só acabou no Brasil com a abolição da escravatura e quando vieram os imigrantes italianos, os anarquistas italianos que substituíram a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, pela primeira vez na história do Brasil. Este livro, Noções, Nozioni di Diritto del Lavoro, de Santoro Passarelli. Santoro Passarelli significa para o direito do trabalho italiano o que significa, digamos, sucequinho para o direito brasileiro. E ele escreveu há muitos anos atrás essas noções de direito do trabalho. E tratou da autonomia coletiva. Essa expressão, que pode parecer um pouco vaga, hoje é comum. Hoje é um princípio. O princípio da autonomia coletiva. O que quer dizer isso? É uma forma de mostrar a todos o pluralismo do direito. O direito não é só a lei do Estado. Há um direito que não é produzido pelo Estado. Qual é a fonte desse direito não produzido pelo Estado? É a autonomia coletiva dos particulares. E quais são os instrumentos jurídicos que dela decorrem? A Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho e outros atos de direito privado que os particulares praticam, dentre os quais o contrato. Eu vejo o direito não como algo estático. Aprendi que o direito é dinâmico. Ele não é imutável, embora possa haver alguns valores imutáveis. E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Uma entrevista com o Procurador de Justiça, Rogério Greco. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, Atividade Policial, que discute aspectos penais, administrativos e constitucionais que dizem respeito ao dia a dia do policial. E no Ex Libris você vai conhecer a biblioteca pessoal do advogado José Manuel de Arruda Alvim Neto. Ele é coordenador acadêmico da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo e recebeu a equipe do Iluminuras para falar sobre suas obras preferidas. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!